paz do Senhor nesse momento. Nesse momento, eu convido a todos a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e lemos a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te, e se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás não saberás o que hora verei, sobre ti verei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de vestido branco, por quantas são dignos disso. O que vencer será vestido de branco, e de maneira nenhuma arriscarei, nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Querida igreja do Senhor, nesse momento que me ouve, em toda a parte da terra, gostaria de repassar uma visão a qual o Senhor me revelou quando eu dormia. Foi no mês de janeiro de 2014. Naquela noite, quando eu dormia, o Senhor me revelou uma igreja. E essa igreja, naquele sonho que eu me encontrava, aquela igreja representava a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E que aquela igreja se encontrava lotada de evangelho. E que, em dado momento, surgiu uma fila dentro daquela igreja. E aquela fila que surgiu, ela saiu da frente do púlpito da igreja, no corredor da igreja. Aquela igreja era antiga, tinha os bancos ainda de madeira, os bancos cor de vinho que existem dentro da igreja. Hoje algumas igrejas, no Brasil inclusive, algumas igrejas ainda têm esse banco, esse design, esse tipo desse banco. E aquela fila, todos os que estavam naquela fila, a qual eu era o último da fila, estavam trajando roupas longas até os pés. E quando eu olhei assim, eu olhei no meu braço e disse: mas como foi que apareceu essa roupa longa em mim? E naquele exato momento, o Senhor, o Espírito Santo, me revelava: somente aqueles que estavam naquela fila trajando aquela roupa, que tinha se entregado de corpo e alma para o Senhor Jesus, era que tinha recebido, que era digno de receber aquela roupa. E naquele exato momento, o Senhor me revelou que era aproximadamente 170 pessoas que trajavam aquelas roupas. Eram aqueles que estavam preparados para a sua vinda. E o Senhor, eu podia naquela revelação, naquela visão, ver o Senhor na frente daquela fila, do lado de fora da igreja, lá na esquina, recebendo, cumprimentando cada servo dele. E ali naquela visão, a igreja estava lotada. Os demais que estavam sentados nos bancos, que não apareceram naquela fila, continuavam sentados. Eu olhei para a minha esquerda e pude avistar uma irmã da minha cidade. E eu saía da fila da retaguarda e ia lá com ela e dizia: irmã, se arrependa, porque se você se arrepender, possa ser que o Senhor tenha misericórdia da senhora. E quando eu me acordei naquela revelação, era 3 horas da madrugada. Naquela noite, aquela revelação me impactou. Eu fiquei impactado com aquela revelação, porque ela foi muito forte. E eu e minha esposa estava naquela fila, trajando também aquelas roupas longas. E fiquei maravilhado, extasiado de me achar digno de estar ali naquela fila.
nunca pensava que eu era assim, tão importante para Deus, para ser digno de receber aquela veste espiritual. Então, nesse momento, eu deixo o alerta aqui para ti. A Bíblia diz que Jesus, ele veio como ladrão, aqui está dizendo: arrepende, se não vigiar, verei sobre ti como ladrão. E para que naquele dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua eleita, a sua noiva, a sua igreja, você não possa estar em falta. Você possa alcançar e receber essas vestes espirituais que a igreja do Senhor Jesus tem. Materialmente você olha, você está trajando uma roupa normal, sua calça comprida, o seu vestido, mas igreja do Senhor, eu quero te dizer nesse momento que nós temos uma veste espiritual, tanto no livro de Salmo, como aqui em Apocalipse conta que Jesus, ele nos dará uma veste branca. Né? Então aqui fica a mensagem de Deus, um alerta para ti, né? Para ti que ainda não amadureceu, para ti que ainda está no começo da tua carreira, para você que é novo convertido, que tem aceitado Jesus recentemente. Aqui fica o alerta que você possa se entregar 100% para Ele, e fazer a vontade de Deus, e entregar o teu coração para Deus, porque sabemos que muitos que estão dentro da igreja do Senhor não têm feito a entrega 100% para Deus do coração. Né? Então, nós temos que se entregar 100%. Como assim? 100% quando nós estamos entregues para Deus, é quando é no nosso testemunho, é no nosso caráter, é na nossa vida lá fora do templo, fora da igreja. Né? É lá que Deus fica nós observando a nossa fidelidade. Será que nós lá fora temos sido fiéis para Deus no nosso negócio, no nosso caráter, não mentir, ser fiel a Deus, ter uma vida de santidade? Sabemos que a Bíblia ela nos garante, no livro de Hebreus diz que sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. Tem obreiros, tem líderes que eu já tive contato com eles nas suas igrejas, eles não sabem o que é santificação, porque nunca passaram por uma escola teológica para aprender sobre liderança, para aprender sobre teologia, para aprender sobre a palavra de Deus, o que é santificação. Certa vez, eu me encontrei numa vigília, numa igreja, e eu fui falar sobre santificação. Quase que eu apanho dentro daquela igreja, naquela vigília, porque aquele obreiro, aquele pastor, após entregar o microfone, ele teve audácia, ele teve coragem de dizer para a igreja lotada que Deus não exige santidade de ninguém, que isso é conversa furada, que ninguém é santo aqui nessa terra. Ele teve audácia. Sabe, obreiro, você que fala isso, você que diz isso na sua congregação, na sua igreja do Senhor, você vai prestar conta com o Senhor. Você vai prestar conta porque você não está falando a verdade. Você pensa que se você falar que vaidade é pecado, você vai perder suas ovelhas. Não. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que as ovelhas, ela ouve a voz do seu pastor. Né? Será que você tem se comportado mesmo como pastor? Será que você tem falado como pastor? Porque se Deus lhe chamou para ser pastor, se você falar sobre a verdade, sobre a vaidade no púlpito da sua igreja, você como pastor, as suas ovelhas não vão te abandonar. Porque a Bíblia diz que Jesus fala na sua palavra que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, se você foi chamado para Deus para ser pastor, para ser líder, você tem que ter coragem de falar. Tenha coragem de falar sobre vaidade. Pregue o evangelho de arrependimento. Pregue o evangelho de salvação. Não pregue o evangelho de receba a sua bênção só nessa noite. Não pregue um evangelho só de prosperidade. Não pregue dentro da igreja do Senhor um evangelho só de prosperidade, dinheiro. Não.
prega o evangelho de poder, né? Prega o evangelho de poder. E a Bíblia diz que não tireis os marcos, Jesus falou. Ninguém pode remover os marcos de dentro da igreja do Senhor, né? Você que muitas vezes se afastou da igreja do Senhor como líder e abriu o seu próprio ministério, abriu a sua própria igreja e diz aqui: quem manda é eu. Eu não vou pregar vaidade na minha igreja, porque eu não quero que a igreja vazie, eu não quero que o povo saia da minha igreja. Eu quero dizer que a igreja não é sua, é a igreja do Senhor Jesus, e você vai prestar conta naquele dia com Deus. O juízo final está vindo aí. A Bíblia diz que naquele dia será provado com fogo, e todo aquele que disser aquilo que é vai ser provado. Se você diz que é salvo, você vai ser provado naquele dia, porque você vai subir. Mas tudo que for engano, tudo aquilo que for madeira, a Bíblia diz que vai ser queimado, né? Mas antes de você ser provado por Deus, o obreiro provado, que fale a verdade, e que naquele dia o Senhor dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, aqueles que não falam a verdade, né? Então tema a Deus, tema a Jesus, tema o Senhor, porque Jesus ele manda essa mensagem para ti líder, para ti igreja do Senhor. Abandone a vaidade, abandone a maquiagem, né? Abandone a pintura. Ah, mas eu estou passando isso aqui para me ficar mais bonito, né? Sabe que a igreja do Senhor ela é linda, a igreja do Senhor ela é santa, ela é bela, né? Aqui no Salmo 24, na palavra de Deus, a Bíblia diz que na parte B, diz assim: que somente entrarão no reino do céu aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, né? Então, está dizendo aqui que vaidade não entra no céu. O que é vaidade? Né? Quando você está se maquiando, quando você está se pintando, né? Quando você está colocando o seu brinco, né? Então você pode dizer: não, mas o meu pastor me ensinou que colocar brinco, maquiagem, batom, essas coisas não é pecado, né? Meu amigo, minha amiga, leia a palavra de Deus, porque estamos vivendo nos últimos dias. E o apóstolo Paulo, através das cartas, ele diz que esse último dia surgiria falsos obreiros, falsos apóstolos, né, que enganariam muitos. Se fosse possível, eles enganar até os escolhidos de Deus, né? Então é por isso que você precisa ler a palavra de Deus, porque a corrupção ela não está somente no meio dos políticos, mas também no meio do povo de Deus, por aqueles que enganam o povo e não falam a verdade. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te ilumine com esta mensagem da parte de Deus, que possa te edificar e te preparar para o encontro da vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.